Eu via uma multidão de pessoas. Não era uma multidão muito grande, mas também não tão pequena. E eu vi um senhor de barba grande, forte. Ele ali estava, eu acredito que representando um pastor para aquela multidão de pessoas, um conselheiro. E aquelas pessoas, aquela multidão, eram pessoas que estavam ali reunidas pela fé, pelo que eu pude entender, pela fé em Deus, a fé no Senhor Jesus. E aquele senhor que estava ali como representante, como uma pessoa, como um pastor, um orientador, uma pessoa que estava ali, orientando aquelas vidas, ele parecia de tempos em tempos dar uma advertência para aquelas pessoas. E eu senti que aquelas pessoas estavam ali já há algum tempo e, apesar de estarem ali reunidas, elas não estavam mais ali 100%. Elas estavam distraídas e, ao mesmo tempo, elas estavam esfriando na fé. Oi, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Eu gostaria de compartilhar um sonho que eu tive, um breve sonho. Eu estava neste sonho como um espectador, assistindo um acontecimento. E o acontecimento era que eu via uma multidão de pessoas. Não era uma multidão muito grande, mas também não tão pequena. E eu vi um senhor de barba grande, forte. Ele ali estava, eu acredito que representando um pastor para aquela multidão de pessoas, um conselheiro. E aquelas pessoas, aquela multidão, eram pessoas que estavam ali reunidas pela fé, pelo que eu pude entender, pela fé em Deus, a fé no Senhor Jesus. E aquele senhor que estava ali como representante, como uma pessoa, como um pastor, um orientador, uma pessoa que estava ali, orientando aquelas vidas, ele parecia de tempos em tempos dar uma advertência para aquelas pessoas. E eu senti que aquelas pessoas estavam ali já há algum tempo e, apesar de estarem ali reunidas, elas não estavam mais ali 100%. Elas estavam distraídas e, ao mesmo tempo, elas estavam esfriando na fé. E eu senti que a advertência que vinha daquele senhor para aquela multidão, eu não me recordo o que ele dizia. Eu sei que ele mencionava algumas palavras de advertência para aquelas pessoas, mas eu não me recordo quais palavras eram. O que eu pude perceber como espectadora é que ele advertia, ele chamava a atenção daquelas pessoas
para que elas estivessem ali 100% e não se distraíssem, e que elas estivessem se preocupando em não esfriarem na fé, porque elas parecem que estavam frias na fé, ou esfriando na fé. E por mais que ele advertisse essa multidão de pessoas, elas não pareciam levar a sério essas advertências. E que o quanto era importante não permitir o esfriamento na fé. Elas não pareciam dar muita importância. Até que em um determinado momento eu via como se fosse num telão, como se fosse numa tela. Porque em todo o tempo eu estive como espectadora, assistindo, né? Como se assistisse tudo aquilo. Só que dessa vez eu percebi que é como se estivesse assistindo numa tela. Eu vi esse senhor ali e a multidão, e de repente um flash de luz, como se fosse uma luz que estivesse falhando, oscilando. E de repente, nessa oscilação, esse senhor desapareceu completamente, e um pequeno grupo de pessoas daquela multidão, um pequeno grupo daquelas pessoas que se encontravam naquela multidão desapareceram junto com esse senhor, mas foi um pequeno grupo. E então o sonho terminou. Então é como se fosse, no meu entendimento, uma advertência para a igreja do Senhor Jesus. Não só a igreja física, presencial, né? As que congregam em templos físicos, né? As denominações, mas também os irmãos e irmãs que se reúnem como um corpo de Cristo, como o corpo do Senhor Jesus, de alguma forma, e se reúnem com seus irmãos, como igreja. Então, essa advertência é para que, agora que está tão perto, eu sinto que está tão perto, todos nós, irmãos e irmãs, sentimos que está muito perto da volta do Senhor Jesus. Os sinais no céu, na terra, na política e de todas as formas, em todas as áreas, estão cada vez mais sinalando para o fim dos tempos. E muitas coisas sombrias estão sendo anunciadas de diversas formas. Nós vemos pelas notícias, pelos avisos, de todas as formas nós temos recebido os avisos muito claro que muita coisa vai mudar e não é para melhor. E tudo está acontecendo muito rápido, em todos os setores e em todas as áreas. E da mesma forma virá, creio eu, o socorro, a nossa redenção, a redenção da igreja, da noiva do Senhor Jesus. Por isso eu creio que esse sonho pode ter sido mais uma advertência para que a igreja fique atenta, não durma, não perca o foco, não esfrie na fé, não se distraia com as dificuldades, com os problemas, com as lutas diárias que tentam nos abater. Que a gente permaneça em comunhão com os irmãos, mas 100%, não 50%, 100% de nós. E que a gente permaneça quente, nem morno, nem frios, mas quente.
para que quando o Senhor Jesus voltar para levar a sua noiva, ela esteja pronta, amém? É esse o sonho que eu queria compartilhar com os irmãos. Por mais que eu tenha entendido dessa forma, eu compartilho esse sonho como apenas um sonho, mas também acredito que ele possa ser mais um aviso e um alerta para nós como igreja, para que estejamos atentos, vigilantes, porque a meia-noite pode acontecer a qualquer momento, amém?